Eu sou da igreja da paz do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nós nos apresentarmos diante da Sua presença nessa noite. Portanto, a Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois Ele é digno e merecedor de tudo isso. Amém? Obrigado ao apóstolo Rubens por você aqui no seu culto. Hoje eu estava querendo ouvir, mas aqui estamos para fazer aquilo que o Senhor determina, né? Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 4, versículo 35. Amém? O Evangelho de Marcos é bem facinho, no começo do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Acredito que todos os irmãos que aqui estão conhecem essa passagem, já ouviram muitos irmãos pregarem a respeito da tempestade que se formou no meio do mar. Dentro desse texto, irmão, nós vamos tirar algumas lições. Nós vamos aprender algumas lições. Quando você lê os evangelhos, se você começa a passear nos evangelhos, e você, para entender principalmente esse texto, você tem que passear nos outros evangelhos, nós vamos entender que quando anoitece, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles tinham passado todo o dia trabalhando com o Senhor, evangelizando, ajudando o nosso mestre no seu trabalho como aquele que trazia libertação aos oprimidos, alimentava as multidões. E nós vamos encontrar no livro de Mateus essa mesma passagem lá no capítulo 8. E nós vamos encontrar eles trabalhando durante todo o dia. Eu aprendo aqui, irmão, que quem trabalha durante o dia, quando chega à noite, está cansado. E o desejo de quem está cansado por ter trabalhado durante o dia, é quando chega à noite descansar. É ir para casa e dormir. Ou eles encontrarem algum lugar ali, alguma estalagem, alguma pousada e repousar. Porque eles estavam cansados. E trabalhar para o Senhor é bom, mas cansa, irmão. Cansa na labuta de todos os dias, você lutando. Pois a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, porque se fosse contra a carne e sangue era fácil de vencer. Mas a nossa luta é espiritual, e por ser uma luta espiritual, ela cansa não só a nossa carne, mas o nosso espírito. A nossa alma se cansa. Porque você está lutando contra coisas invisíveis. Você está lutando contra coisas que você não enxerga, você não vê. Mas que a sua alma sente, o seu corpo sente. Muitas das vezes as investidas do inimigo. E eu quero crer que os discípulos com Jesus sentiram toda a investida. Tudo aquilo que eles passavam.
E quando anoiteceu naquele dia, eles desejaram descansar. Só que quem trabalha para Jesus não faz a sua própria vontade. Quem, diz a palavra, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, já não é digno de estar no reino dos céus. Então aquele que está com a mão no arado, nós que estamos aqui servindo ao Senhor, e estamos nessa noite aqui, quem sabe chegamos aqui cansados, chegamos aqui fadigados, mas como servos de Deus, filhos e discípulos do Altíssimo, nós não andamos segundo a nossa vontade, nós não andamos segundo o nosso querer, não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade do Mestre. E eles talvez pensaram, agora acabou, as multidões se dispersaram, agora nós vamos nos alimentar e vamos descansar. Jesus dá uma ordem para eles, vamos para o outro lado. Glória. A obra que tinha que ser feita aqui já foi feita, mas há algo para fazer do outro lado. E para chegar do outro lado, nós temos que navegar. Eles estavam cansados, quero frisar, eles estavam cansados. Eles trabalharam durante todo o dia. Não um trabalho físico, mas um trabalho espiritual, com o Mestre. E eles cansaram o seu físico. Mas Jesus deu uma ordem a eles, tem que passar para o outro lado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu sei como eu cheguei. Mas a palavra do Senhor não é para parar, é para continuar. É para chegar do outro lado, porque do outro lado o Senhor tem obra para realizar através de você. Glória. E esse outro lado, irmão, literalmente você sai daqui e para lá. Talvez você ir para outro lado, o lado da busca, o lado da intercessão, o lado da humilhação, o lado de se submeter à vontade do Mestre. Você pode estar cansado, mas Deus ainda tem muito mais a fazer através de você. Deus tem coisas grandes a realizar. E o texto nos ensina que assim como eles estavam, eles entraram no barco e foram. Lembra? Eu falei, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas nossa luta é o quê? Espiritual. Quando Jesus mira o outro lado, do outro lado tinha algo. Do outro lado tinha um trabalho que o Senhor queria realizar. Do outro lado, irmãos, havia um jovem possesso de demônios. Lá do outro lado, havia um homem que dormia nos sepulcros, que ele era amarrado com correntes. E ele era tão possesso que ele quebrava as correntes. Do outro lado, havia um homem que andava nu por causa da opressão maligna sobre a sua vida. E Jesus estando aqui, Jesus enxerga lá do outro lado, ele diz, algo precisa ser feito do outro lado. Mas é necessário atravessar por esse mar, por esse lago, para chegarmos lá. Porque lá, quando eu chegar, haverá libertação sobre a vida. Glória. E o Senhor que conhece as histórias, o Senhor que conhece as famílias, e Ele sabe de todas as necessidades. Glória. Só que a luta ela é espiritual. Eu quero frisar isso nessa noite. Assim como o mestre sabia o que precisava ser feito do outro lado, aquele que estava oprimindo lá do outro lado não queria que o mestre chegasse lá. Dá para você entender? Quando você põe a mão no arado, começa a fazer a vontade de Deus, talvez a tempestade vai se levantar, o vento vai soprar ao contrário, para tentar desanimar, para tentar fazer você parar. Mas é nessa hora que a tua fé tem que prevalecer, tem que florescer, porque aquele que está te conduzindo nesta embarcação, ele não vai deixar a sua embarcação naufragar, ele não vai deixar o vento lhe levar para longe, ele não vai deixar as águas te submergir. Porque a obra do Senhor que Ele tem contigo, Ele vai realizar. Glória. Glória. Os discípulos começam a navegar, cansados. O certo eles pegaram os remos e começaram a remar cansados. Você fazer esforço cansado, meu irmão, não é fácil não. Aleluia, Jesus. Quando você trabalha o dia todinho, aí você chega em casa e fala, tem que fazer tal coisa. Aí você fala assim, eu não estou afim. Mas ou você faz ou você faz. E quando você vai fazer, todo aquele cansaço do dia parece que vem de uma vez só sobre o seu corpo.
Agora imagine os discípulos remando, conduzindo Jesus para o outro lado. Está tudo calmo. Eles estão cansados, mas a calmaria do lago das águas permite eles ainda remarem. Só que o inimigo sabia do propósito de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, mas às vezes o inimigo ele quer colocar alguns tropeços, porque ele sabe do propósito de Deus. Ele sabe que se você chegar do outro lado, algo vai acontecer que pode mudar a sua história, a história de outro. Então ele começa a colocar alguns empecilhos, alguns embaraços, para tentar fazer você parar. E naquele momento que eles começaram a remar naquela calmaria, ele falou: não vou deixá-los chegar do outro lado. Alguma coisa eu vou fazer. Então eu quero acreditar, irmãos, que aquela tempestade foi algo espiritual. Para tentar impedir o mestre de chegar do outro lado. Vocês prestaram atenção no texto? O texto diz que eles estavam remando, eles estavam lutando e a água estava entrando dentro do barco. Jesus estava dentro do barco, sim ou não? Sim. E quando eles estavam em desespero, meus irmãos, Jesus estava dormindo. Porque aonde Jesus está, o mal não prevalece. Aonde Jesus está, a tempestade ela pode até se levantar, mas se Jesus está, ela vai passar. E aqui eu tiro uma outra lição. Eles passaram o dia todinho com o mestre, aprenderam com o mestre. Jesus entra dentro do barco, dá uma ordem a eles e vai dormir. Eles também estavam cansados, mas Jesus foi dormir. Jesus também cansado. Eu vou dormir e vocês me levam para o outro lado. Aleluia. Só que eu aprendi uma coisa aqui, irmão. Jesus não foi só dormir, Jesus foi provar os corações. Jesus foi provar o coração dos seus discípulos. Porque eles estavam numa teoria, mas tem que sair da teoria, irmãos. Não podemos servir ao Senhor só na teoria. Deus vai permitir nós entrarmos na prática do Evangelho. Para nós vivenciarmos tudo aquilo que lemos e tudo aquilo que ouvimos. Mas não é só ouvir, não é só ler. É viver aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Aleluia. Porque nós nos prendemos numa teoria. Nós nos prendemos naquilo que ouvimos. E nós nos escondemos atrás daquele que tem condições para fazer. Os discípulos estavam assim, escondidos atrás de Cristo. Eles faziam tudo. Eles estavam do lado de Cristo, mas Cristo resolvia tudo. E Cristo foi dormir, para prová-los naquele momento. Porque quando o inimigo planejou aqui, você pensa que Cristo não sabia o propósito dos planos do inimigo? Cristo sabia. Quando Cristo deu a ordem para eles para o outro lado, na sua mente, no seu espírito, já foi revelado o que o inimigo iria fazer. E ele falou: o inimigo vai fazer, eu vou dormir e vou provar os corações dos meus. Meu Deus, aleluia. A tempestade se levantou, irmãos. E eles entraram no desespero. E eles começaram a remar de tal forma, a tirar a água de dentro do barco. Mas quanto mais água eles tiravam, mais água entrava, mais o vento soprava. Chegou um ponto que eles não tinham mais forças, eles não tinham mais condições físicas. E eles se esqueceram que o mestre estava no barco. Quando eles estão por fé, que eles não estão só, eles falam de uma forma indignada. Se você prestar atenção no texto, você fica um pouco indignado. Senhor, o vento está soprando, a água está entrando, nós estamos cansados e o Senhor fica aí dormindo, e quando nós estamos quase a perecer, olha a forma como eles foram chegar o mestre. Eles foram afrontosos. Vocês me permitem, eles foram afrontosos. Que a questão, irmãos, aqui não é o desespero que você vai estar quando a tempestade se levantar e o vento soprar. Aleluia. É a forma como você vai indagar Jesus. É a forma como você vai chamar a atenção do mestre. Aleluia. Quando eles chamam a atenção do mestre, eles tinham que chamar a atenção do mestre, mas eles chamam a atenção de uma forma diferente, de uma forma errada, de uma forma de desespero. E quem tem Jesus, você tem Jesus. O desespero não pode tomar conta da tua alma. Você sabe que você tem crido, você sabe que você tem servido, você já tem vivido e vivenciado milagres da parte de Deus. O mesmo Senhor continua a fazer as
Jesus olha para ele e já acorda repreendendo. Por que esse desespero, homens de pequena fé? Será que vocês não percebem que eu estou na direção? Será que vocês não percebem que eu estou na proa do barco? Será que vocês não percebem que eu estou conduzindo a embarcação? A embarcação só não afundou porque eu estou no barco. Se não estivesse, vocês já tinham naufragado, irmão. Você chegou até aqui. É porque Jesus está dentro da sua embarcação. O vento pode soprar a água para luzir, mas você não vai perecer. O propósito de Deus se realizará. Olha, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, do outro lado tinha um trabalho para ser feito. E o inimigo quer nos parar no meio do caminho. Porque ele sabe que se nós chegarmos até o propósito de Deus, coisas grandes serão realizadas. Deus não quer Deus em coisas pequenas apenas. Mas Ele é Deus em coisas humildes, mas também é Deus em coisas grandes. Ele é Senhor de coisas pequenas, mas Ele é Senhor de coisas abundantes. Deus é Senhor que multiplica do pouco e faz muito. Do nada faz tudo. Olha, mas é necessário nessa noite você descansar. Descansa no Senhor. Creia naquele que te deu a promessa. O barco não vai afundar. As águas não vão te naufragar. O vento não vai te parar. Porque Jesus está na sua embarcação. Jesus está no seu barco. Glória. E presta atenção, irmão. O texto na tempestade vai narrar só o barco de Jesus. Mas, você lê esse texto, lê no Mateus, a Bíblia vai falar, foram ele outros barquinhos. A tempestade não estava pegando só o barco de Jesus. Mas você já parou para pensar, os outros barquinhos, as outras embarcações, porque onde Jesus está, o povo também está. Aonde Jesus ia, o povo ia atrás. Ele disse, não, Jesus está saindo, vamos junto, vamos ver o que vai acontecer do outro lado. Quem sabe alguma empresa ao lado, do outro lado tem um camarada assim, quem sabe Jesus está indo para lá, vamos ver o que vai acontecer. Os outros barquinhos sofreram as mesmas reveses, as mesmas tempestades. Eu não sei se você está no barco onde está Jesus ou está nos outros barquinhos, mas eu sei que aonde você está, Jesus está. Talvez você está no outro barquinho, como alguém que está buscando saber o que vai acontecer. Mas Jesus quer te tirar desse outro barquinho e colocar na embarcação que Ele está. Porque nós não podemos seguir apenas Jesus de longe. Aí nós temos que chegar perto dele. Porque é perto dele que tem poder. É perto dele que tem graça. É perto dele que tem transformação. É perto dele que tem libertação. É perto dele que tem cura. É perto dele que tem porta aberta. É perto dele que a enfermidade é repreendida. É perto dele que o céu se abre. É perto dele que a glória desce. É perto dele que o Espírito trabalha na sua vida. É perto dele. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, irmãos, Ele desperta. Água e o vinho. Vem teu vinho. Ó, Jesus falou com eles. Jesus fala com a natureza. Jesus fala, Mara, calma, vento, para. E diz o texto que quando Jesus falou com a natureza, no mesmo instante houve grande, não foi uma bonança, houve grande bonança. Aquele revés, aquele tumulto, aquele desespero, quando Jesus deu a ordem, a tranquilidade entrou, a paz reinou, a água parou, o vento tornou-se uma brisa e o nome dele foi mais uma vez glorificado. O que eu acho outra coisa interessante, lembra esse texto? É que eles ficam admirados. Os irmãos, tu anda com Jesus e ainda fica admirado com aquilo que ele faz. Eles ficaram apavorados e eles começaram a falar: quem é este?
Quem é este que até o vento e o mar, presta atenção, até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o Rei da Glória. Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o bom pastor. Quem é esse? Esse é o pão da vida. Quem é esse? Esse é a fonte inesgotável que jorra abundantemente aqui nesta noite, neste lugar, sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Nessa noite, ele se faz jorrar como uma fonte inesgotável. Oh, glória. Aleluia. Jesus chega do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, está lá o demoniado de Gadara. Capítulo 5. Capítulo você vai dar continuidade na história. Aí você vai entender por que o inimigo não queria que Jesus chegasse do outro lado. Meu Deus, aleluia. Porque se Jesus chegasse do outro lado, haveria libertação. Se Jesus chegasse do outro lado, aquele que era oprimido ia deixar de estar debaixo de opressão. Aquele que vivia debaixo de vergonha porque andava nu por conta da opressão maligna, ele não andaria mais nu, porque ele seria liberto. Jesus nessa noite tem propósito através da sua vida, através de você. Ele irá libertar um de nós e o nome dele será glorificado. Mas a ordem é: passe para o outro lado. Não importa se você está cansada, se você está cansado por causa da labuta dessa vida, das investidas do inimigo. Jesus nessa noite renova as suas forças de vida. Passe para o outro lado, porque no outro lado haverá libertação, haverá restauração. Com glória. Aleluia. 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 Vamos. O Evangelho tem os seus percalços. Se fala do Evangelho aí, de facilidades. Sabe como você pega o texto? Pedro pensou: o que nós vamos ganhar servindo? Jesus falou para ele assim: nesta vida 100 vezes mais, e no fim a vida eterna. Agora diz para mim qual foi os 100 vezes mais que Pedro ganhou. Diz para mim qual foi os 100 vezes mais que os discípulos recolheram aqui nessa vida. Eles tiveram uma vida debaixo de perseguição, de afrontas, de lutas, mas não desistiram, porque a promessa maior não é os 100 vezes mais aqui. É por fim ganharmos a vida eterna. É por fim entrarmos nos céus pelas portas. É no fim assentarmos naquele grande dia, naquela grande mesa e participarmos das bodas do Cordeiro. Este é o propósito do Evangelho. É libertar vidas, não para ter uma vida somente aqui abundante. Porque Paulo fala: se esperarmos no Senhor somente nessa vida, mas somos dos mais miseráveis dos homens. Porque Deus não tem só coisas aqui, Deus tem propósito conosco no ar da glória. Aleluia. E era isso que Jesus queria trazer sobre aquele homem. Então você lê o texto do demoniado gadareno. O negócio é terrível, irmãos. É terrível. Às vezes, de vez em quando, cai eles me puxam, gritam, você já fica meio assim. Fica com medo de chegar perto. Agora imagine se você visse esse homem possesso. Que a Bíblia diz que ele era amarrado. Porque a fúria dele era muito grande. Mas quando ele era amarrado, a força era tão grande, demoníaca dentro dele, que ele quebrava as amarras. Ele se saltava. Porque tem coisas, irmãos, não é com as coisas materiais que nós vamos vencer. Eu volto a frisar, eu já estou terminando. Você não luta no carro. Você não luta no sangue. Meu Deus. Você luta contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. Você não luta contra mim. Você não luta contra o seu irmão de lado, contra o seu companheiro de banco.
Você não luta com quem faz cara feia para você. Você não luta com quem te rejeita. Você não luta com quem te humilha. Você luta com quem está por trás de tudo isso. E essa luta se vence espiritualmente, com armas espirituais. Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Deus, nessa noite, está lhe concedendo armas espirituais para você vencer não seu inimigo físico, mas aquele que usa as pessoas será repreendido, porque o Senhor será glorificado. Aleluia! E o nome dele será mais uma vez glorificado. Aleluia! Você entende a palavra nessa noite? Aleluia! Aleluia! Mas ela não nos permite. A obra cansa, mas ela não nos permite parar para descansar. Quem para no meio do caminho fica fragilizado. Quem para no meio do caminho perde a proteção daquele que está indo à sua frente. Quem para à beira do caminho fica que nem aquela ovelha. Lembra da ovelha que estava na centésima ovelha? Era parada no meio do caminho. Quando o mestre se deu conta, o pastor foi atrás dela, como que ela voltou? Ferida, machucada. Mas mesmo assim, ele colocou sobre os seus ombros e a fez retornar para o rebanho. Aleluia. Não pare no meio do caminho. Prossiga. Nós temos um alvo. Nós temos um destino. Amém? Você está aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Então, portanto, a Ele honra e glória. Fica com essa palavra nessa noite. Eu uso a orquestra aqui para conseguir. Todo dia eu uso. As pastoras estão discussão aqui. Todo dia eu uso. Na frente, eu já dei recado de demissão. Vocês aqui demitidos. Glória. Amém? Mas, irmãos, é muito bom nós servirmos esse Deus. Tenha cuidado desse Deus. Onde você chegou, onde você estava, ao que te acontecia, é o que acontece com você agora. Aleluia. Você está aqui, bonito, cheiroso, bem trajado. Você não está aqui destruído. Você não está aqui com papo de cachaça. Você está aqui liberto. Deus fez isso. Deus, Ele entrou na sua vida e te transformou. Agora você quer parar por causa do cansaço? Não, prossiga. Porque o que Deus tem é muito maior. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Boa. Olha essa palavra. Olha o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tem criança para apresentar. Venha o papai e a mamãe. Traga a criança aos irmãos da live. Deus abençoe vocês. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Litoral, interior de São Paulo, Bahia. Que Deus abençoe a todos os irmãos que eu vi. Canané, os irmãos que nos assistem, da Pastor Paulo Henrique. Deus abençoe a vida de todos